Então, você lê, né, no caso, o parágrafo, põe um marcador de página. Você está usando um marcador de página? Eu leio pelo Kindle, né? Então, eu estou na página No Kindle 65. ele mesmo já marca, né? Isso. Então, geralmente é assim, ó, você pega o livrinho lá, tá ali um parágrafo aqui, aí vou, marco, aí fecho o livro. Aí explico. Não é assim que você fazia? Isso. Aí eu vou ler outro. Li o outro parágrafo, marco de novo, explico, por 10 minutos, não é isso? Isso, exatamente. Tá. E você acha que explicava bem? Eu conseguia, sim, conseguia. Eu fiz bastante aquele exercício que você comentou de não resumir, mas de explicar de fato, né? Exato, não é resumir, é explicar, é Exatamente. diferente, né? Eu me misturo no conteúdo. Outra coisa importante é você, às vezes, por exemplo, tem um parágrafo muito grande, né? Então, às vezes, você tem um parágrafo com muitas linhas, né? Uhum. Aí você divide ele no meio, para num ponto final, num ponto e vírgula, num travessão, lê umas 5 linhas, explica, depois lê mais o outro pedaço do parágrafo. Ah, Você sim. fazia isso? Não, eu acabava aqui lendo o parágrafo inteiro e. Porque às vezes fica muito difícil no início, né? Aham. Depois não. Depois você vai conseguir treinar página por página, depois você consegue treinar, né, lendo 10 páginas, aliás, 10 minutos direto, mais ou menos 10 páginas, e ainda usar metrônomo, né? E no final depois explicar. Você vai ver isso lá na 10ª aula. Tá? Uma coisa importante aqui é também, às vezes, ele tem 2 linhas o parágrafo, aí você junta com o outro, que tem 3. Pode Ah, sim. acontecer o inverso. Aham. 2 parágrafos pequenininhos ou um parágrafo muito grande, às vezes você divide o parágrafo em três pedaços na hora de parar para explicar. Tá certo? Aham. Bacana. Então, você vai agora tirar foto da página onde você parou. Então, vamos supor, parei na página 29, né? Aí eu ia ler agora o capítulo 6, certo? Tá, você vai tirar uma foto dessa página e vai mandar para mim. Tá. E aí nós vamos avaliar aqui como é que você está, ou seja, se o seu desenvolvimento está bacana. Às vezes o livro não ajuda, você tem que trocar de livro, não é isso? Uhum. Deixa eu tirar a foto aqui. Eu estou ouvindo aqui as minhas aulas para até avaliar, né, os alunos direitinho aqui. Você está ouvindo ela aí no seu... Não, de vez em quando só que vem um reverbzinho assim, mas não. Nada. Ok, tá. Professor, vê se. Chegou sim, tá? Então, muito bacana. Então, você vai fazer, só que você vai fazer comigo, certo? Ó, falta de urgência, né? Ó, que é onde começa o assunto aqui. Isso. Observa, o parágrafo foi grandão, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, né? Aham. Dependendo do treinamento, não tem necessidade de você fazer uma quebra. Mas às vezes é melhor fazer uma quebra, certo? Uhum. Você pode parar ali no deseja, vírgula. Ou você pode parar ali no vida, ponto final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó. 3, 4, 5, 6. Na 6ª linha, sua vida, ponto final. Ah, tá. Então você vai ler até vida. Tá bom. Pode ler. Posso explicar? Agora você explica, né? Você leu, né? Eu Né? também li umas 3 vezes. E aí você explica. Esse ponto, o autor ele traz ele destaca, né? O quão a população muitas vezes se sente fica acomodada, né? E não tem uma perspectiva de melhora, não melhora as suas vidas,
justamente por inputs mesmo delas, assim, elas não veem um caminho para essa melhora significativa de vida, justamente por um causa, assim, por essa situação de falta de urgência, o comodismo, né? Ele cita, eu acho que ele, em algum momento, ele quer trazer essa ideia de comodismo, do quanto as pessoas estão acomodadas. Ele traz um percentual bem grande disso, né? Na sua opinião, você explicou ou você resumiu? Eu ainda resumi, de certa forma eu ainda resumi. Resumiu, né? E mal, né? Não vou mentir para você. Então ele está dizendo justamente, né, esse ponto que você citou e mais outras coisas. Sim. Ou seja, as pessoas às vezes até estabelecem metas, às vezes têm algum objetivo, mas se acomodam, não tem o senso de urgência, e ele estabelece por ele mesmo, não vi nenhuma pesquisa, olha aí o meu adendo, ó, ele não citou nenhuma referência científica, mas na opinião dele, ele diz que 95% das pessoas não têm um caráter de urgência. O que seria esse caráter de urgência? É dar uma dimensão do tempo que pretendem atingir determinadas metas e objetivos. E o legal disso aí é o quê? É você criar uma relação, né, com o teu mundo, com o teu contexto. Por exemplo, a gente, né, eu conheço o meu meio aqui, né, às vezes a gente tem uma noção do que é importante e do que é urgente. Então, você está escrevendo um livro. Estou fazendo meu livro agora. Uhum. Certo? Então, o Tratado de Leitura Dinâmica, ele é importante. Mas se eu tenho, por exemplo, aqui a filha, né, tá com a fralda precisando trocar. É urgente. Então, eu vou ter que parar o importante para fazer o urgente. Sim. Quando a quantidade de urgente passa a atrapalhar o importante, é gravíssimo. Né? Aí você pode delegar, você pode organizar. Então, o senso de urgência é que vai fazer isso. Você já percebeu que você começa a fazer algo importante e interrompe para fazer coisas que às vezes nem são urgentes? Sim. Tem diferença da forma como você disse, a forma que eu falei? Com certeza. E eu poderia ficar nesse parágrafo o resto da nossa aula. Né? Ou seja, o que mudou? Eu peguei a ideia do autor, peguei a ideia e não o que estava escrito, Sim. peguei também o que estava escrito, inclusive a porcentagem que ele acha, né? Que ele entende. Eu colocaria a maior parte, não 95%. Ele não é trabalho com estatística, ele não fez nenhuma pesquisa de campo, ele não checou uma população. Eu me permito até discordar dele, certo? Uhum. E ainda trouxe exemplos paralelos da vida das pessoas, e inclusive da minha. Falei até do meu livro. Então, na hora de você explicar, você se permite ter essa eloquência e esse discernimento. Tá? Então, você vai ler o próximo pedaço, né? Que a gente pegou e dividiu, né? Como o parágrafo era muito grande, a gente dividiu ele num pedaço e vai ler agora o outro pedaço. Ele começa na palavra é da natureza, né? E termina com um ponto de interrogação, que é exatamente o fim do parágrafo, certo? Sim. Valendo. Bom, né, nessa frase, né, nesse parágrafo, ele traz a ideia do quanto o ser humano, especificamente, fica aguardando as coisas acontecerem, fica esperando essas coisas acontecerem. Assim. E trazendo um paralelo para algumas coisas da minha vida, trazendo isso profissional, mais especificamente, eu me vejo em muitos momentos assim, sabe? Eu corro atrás de algumas coisas, mas eu tenho algumas metas, algumas definições, que eu fico esperando algumas coisas acontecerem, quando na realidade eu posso fazer algo diferente para mudar. Eu sei o que eu devo fazer, porém, por procrastinação ou por N motivos, eu acabo não fazendo isso, deixando de atuar. Entendeu a diferença?
Só que eu entendo que você caprichou um pouco mais, porque, claro, você está falando para uma pessoa. Geralmente, quando você faz esse exercício sozinho, você faz esse exercício para um objeto, né? Você olha para um vaso, para um Hum, porta-retrato, sim. Eu tenho feito com certo? micro-ondas, eu tenho feito com micro-ondas. Com micro-ondas. Legal, o Anthony Robbins sugere que você faça para uma foto. Para uma foto, legal. Ele passa uma técnica lá interessante, né? De ressignificação, de reformatação de incidentes que aconteceram no passado ou de coisas que você quer alcançar no futuro. Então, ele pega lá, por exemplo, uma foto, às vezes tem uma consideração muito alta pelo teu pai, às vezes é por um professor, às vezes é por um cientista, por um músico. Aí você deixa lá uma foto bonita, num porta-retrato bonito, você respeita, né? Quando a foto é legal. Uhum, Aí você vai bater um papo com ele, legal. sabe? Então, funciona bem. Alguns, né, fazem no espelho, mas eu desaconselho. Porque se você não lembrar, você vai ter exatamente na tua mente a imagem de como você fica quando erra. Entendi. E aí, toda vez que você errar, você vai reforçar aquela imagem mental de Entendi. quando não dá certo. Você vai ter uma imagem de reforço para o errado, para o equívoco, para o fracasso. Uhum, E no porta-retrato, não, a pessoa vai continuar rindo para você. Né? Aqui, para mim, eu posso rir e posso fechar a cara, posso fazer assim, né? Ainda tem uma variável, mas no porta-retrato a pessoa vai estar sempre rindo, né? Tá, então, por isso que é mais legal, às vezes, que fazer por uma parede, por um ponto fixo, por um quadro, né? Ou então, às vezes, por nada, a pessoa. Alguns imaginam uma plateia, né? Que está na frente de um auditório, né? Sabe? Mas o ponto é que você tem que caprichar. Quanto mais você caprichar, você vai treinar o resgate, a associação da ideia e a relação entre as informações. Tá certo? tá certo. Tá. Essa semana, você já pode começar no Palavras. Você vai pegar aí o Palavras 1, correto? Você sabe qual é? Onde fica? Não, Caderno de texto para avaliação é o vermelhinho. sim. É esse mais básico aqui. Você pode treinar no celular, você pode treinar no Kindle, você pode treinar no Word. Eu tô com ele aberto aqui. Qual que é a página, professor? Primeira página, Palavras 1. Ah, tá. Você vai ligar metrônomo numa velocidade confortável. E cada toque você lê uma linha. O meu texto aqui o primeiro texto que eu tenho aqui é a importância de fazer o importante. Você pegou a apostila errada, eu falei, é a vermelhinha. Eu tô com ela, é essa aí mesmo. Essa aqui, Isso. Quer ver? Aqui, ó. Essa aqui, né? ela nunca foi vermelha, né? Essa apostila aí, né? E ela tá escrito outra coisa, né? Olha aí o que tá escrito nela aí, ó. Texto de avaliação. Eu Ó, eu falei tenho esse manual, aqui, ó, que o senhor mandou para mim, ó. eu falei manual prático passo a passo, né? Ah, ele tá verde aqui para mim. Tá verde, Tá verde. vai ver que é primo do Hulk, né? Peraí, deixa eu É abrir aqui. vermelho, o Hulk devia ficar vermelho, né? Na hora que ele fica com raiva. E para mim aqui tá, ó, manual prático, passo a passo. É isso aí. Manual prático passo a passo, palavras 1. Eu não Ah, sei por que lá, mas as substâncias que ele, né, o pai dele fez com ele lá, ele fica verde, né? Mas devia ficar a pigmentação, que é todo bicho, gente, quando fica com raiva, fica vermelho, né? Mas vamos lá, ó. Então você vai, cada toque uma linha, né? Ó, tec, uma linha. Você vai colocar o metrônomo em 40 BPM, tá. tec, duas linhas. Pode ligar o metrônomo. Tec, três linhas. Eu ligo ele em quanto? Quanto BPM? 40.
Espera que o arquivo não está abrindo aqui no meu tablet. Eu vou tentar abrir no celular aqui. Ok. Aí você liga o toque, cada toque é uma linha, o metrônomo tem que estar configurado em 1/1, né? Geralmente, quando você instala o metrônomo, ele fica em 4/4. Você achou o metrônomo? Achei sim. Tá ligado? Tá. Deixa eu ligar ele aqui agora. O professor, para mim aqui, o arquivo não está abrindo. Parece que não está disponível. O senhor conseguiria mandar para mim, por favor, de novo? Vamos lá. Vou pegar aqui para você novamente a apostilinha. Peguei. Mandei. Você já recebeu aí, né? Uhum. Tá abrindo aqui. Pronto. Você vai ler uma vez, terminou, você respira fundo. Terminei, né? Uhum. Aí eu leio a página inteira, né? Cada toque uma linha. Se não der tempo de ler a linha toda, você vai para a linha de baixo. Ah, tá. Tá achando muito difícil esse toque ou tá confortável? Eu tô perdendo geralmente a última palavra. Então abaixa para 35. Foi. Ok. Tá, então, quando baixou para 35, você conseguia ler as 4? Sim, Tinha linha que você ainda se perdeu depois que mudou o toque? teve duas aqui que eu ainda Tá. passou. Então é uma questão de costume, tá? Você vai treinar, Rafael, da folha 1 a 10. Tá, 1 a 10, tá certo? Então, pega a folha 2, são de sílabas. sim, Na 3, trissílaba. Na 4, trissílaba e polissílaba. Na 10, só polissílaba. Ou seja, os exercícios vão ficar mais difíceis. Tá? Você vai uhum, pegar a folha 2 de sílaba e você vai fazer assim, ó, a folha 1, você lê indo, na folha 2, voltando, na 3 você faz indo, na 4, voltando, na 5, indo, na 6, voltando, certo? certo. Tá, você vai pegar a número 2 e vai ler voltando, ok? Ao invés assim, vida, arte, caça, onda, você começa a palavra onda e não na palavra vida, entendeu ou não? Entendi. Você prefere baixar para o 30 ou mantém no 35? Eu acho que como são palavras maiores, né? Eu acho que eu vou começar com... Aumentou uma sílaba, né? Era um Uhum. monossílabo, agora é de sílaba. Sim. Mesmo assim, você prefere, né, fazendo 30, né? Eu vou ver como é que vai ser. Se eu conseguir, né? E aí, durante a semana, você vai se desafiando, tá? Uhum. Aí são 10 minutos treinando no teu livro aí, O Milagre da Manhã. Tá, Se eu você não mantenho a gosta, explicação, né? se você não gostar do livro, você troca, né? Uhum. E em contrapartida, você faz 10 minutos também nesse módulo, só nesse módulo, com as páginas de 1 a 10. Tá. E aí, o do Milagre da Manhã, eu mantenho a mesma dinâmica, né? Leio o parágrafo e explico. Não é resume ou dá ali qualquer coisa, sabe? Você tem que Uhum. dar o seu melhor, Sim, certo? É o que o Napoleão Hill chama de regra de ouro, certo? certo. Então, valendo aí. Vamos ler o 2 de trás para frente? Aham. Deixa eu só...
Foi. E aí, foi confortável? Deu para ler tranquilamente com 30? Eu li com conforto, mas eu ainda perdi umas 2 palavras aqui. Nossa, então o negócio tá feio, hein? Que bom que você veio, né? Que você tá aqui, né? Por quê? Porque eu faço aí no 140 esse exercício. Mas não estou querendo contar vantagem, estou querendo dizer que quando você treina, aumenta. Sim, a meta é essa aí. Vamos chegar lá. E aí você vai se desafiando, tanto nos parágrafos quanto nas páginas, tá certo? Uhum. Tá. Então, se puder comentar aí da sua experiência lá no grupo, para ter engajamento lá com os colegas, né? Principalmente você que está nas primeiras aulas, tá? E qualquer dúvida é por lá também. Tem um grupo só para isso, né? Para engajar, para tirar dúvida. Eu acho que eu não tô nesse grupo, professor. Eu estava no anterior, e aí parece que acabou, né, o anterior. Aí eu não entrei. É, porque o primeiro grupo ele ia durar só as 10 semanas, né? Uhum. E aí tinha uma taxa, né, para você fazer parte do grupo, receber o vídeo, inclusive esse, né, que vai ficar registrado. Mas eu deixo aqui as informações aqui para você direitinho. Ah, então tá bom. Tá bem? Tá bom, então. Então, até a próxima. Até a próxima, Eu vou professor. até conferir se você está nele ou não, certo? Perfeito, então. Tá. Então, até a semana que vem, a próxima quinta-feira. Perfeito, então.